Permita-me aqui neste vídeo dar uma recomendação àqueles sacerdotes, àqueles confessores, muito mais do que eu dar esta recomendação, ajudar a iluminar este assunto, Santo Afonso Maria de Ligório, que nos ajuda a respeito de um tema muito específico para que ilumine a vida dos confessores, daqueles sacerdotes que se dedicam à confissão, a ajudar os penitentes que muitas vezes recorrem, vão aos confessionários e percebe-se que aquele penitente está vivendo uma realidade dura e cruel em relação ao pecado da luxúria, da fornicação. E aqui este texto de Santo Afonso Maria de Ligório, ele é uma luz para estes confessores, mas também há muito conteúdo em que todos nós vamos conseguir entender, absorver e colocar em prática estes conselhos e estes remédios que Santo Afonso Maria de Ligório nos dá. Segue então o texto de Santo Afonso, dizendo assim: se vier à confissão alguém atormentado pelo inimigo com este tipo de tentação, chamada espírito de fornicação, no qual a igreja nos manda expressamente que peçamos ao Senhor que nos liberte, e aí faz referência à ladainha de todos os santos, o confessor deve fazer grande esforço para munir o penitente, para travar este horrendo conflito. Com efeito, o douto cardeal Petrucci diz que essas almas correm um grande perigo se não aplicarem os remédios que sejam muito eficazes, ou até mesmo remédios extraordinários quando necessário. Já que, para resistir, é preciso um enorme auxílio da parte de Deus e grande violência da parte do penitente contra todo este espírito de fornicação. Dificilmente sairá vitorioso dessa luta quem não fizer com perseverança uma grande mortificação e, sobretudo, alguma poderosa oração, encomendando-se 100, 1000 vezes a Deus, gemendo e pedindo misericórdia aos pés do crucificado e da Mãe de Deus. Caso contrário, se a alma esfriar e deixar de orar, ou se mortificar, diz Petrucci, que corre grande risco de cair indiretamente em alguma complacência oculta com os deleites torpes. Aqui Santo Afonso é muito claro ao dizer que existem situações de penitentes, de fiéis que vão aos confessionários e é percebido que existe uma grande luta contra esta tentação, contra este espírito infernal que atormenta estes fiéis em relação à fornicação, à luxúria, aos apetites carnais desordenados. E aqui Santo Afonso mostra todo o esforço que é necessário que o penitente faça para vencer este espírito de fornicação, mas ele também destaca aqui toda a atenção que o sacerdote precisa ter na confissão com este penitente para poder orientá-lo, porque sozinho este penitente não conseguirá sair desta situação. Então, nesses casos da confissão, não pode ser apenas uma escuta por parte dos padres, dos confessores. É preciso uma atenção especial, um discernimento dos espíritos nestes casos, para que, além da absolvição, da aplicação da pena, do remédio ali em relação à confissão, é necessário que talvez o confessor tenha esta atenção de dar outros caminhos, outras ajudas, outras recomendações para que o penitente consiga se libertar deste espírito de fornicação. O texto continua. Falemos agora dos remédios. Se o confessor julgar que não há nenhuma culpa por parte dos penitentes nesta tentação, no sentido do penitente querer se colocar, de receber a advertência da parte do Espírito Santo, mas querer ir ao encontro destes pecados da carne, querer se deliciar, querer o pecado. Se perceber que não existe esse laxismo, na parte do penitente, mas que existe muito mais um tipo de uma opressão diabólica sobre esses penitentes, o confessor deve admoestar e fazer tudo o que for preciso, e ele vai relacionar aqui algumas coisas. Primeiro,
Socorra-se a si mesmo com preces constantes, invocando frequentemente os santíssimos nomes de Jesus e de Maria. Isto para a pessoa que está vivendo esta obsessão, essa tentação forte dos demônios. Afaste-se diligentemente dos prazeres dos sentidos. Comungue com frequência. Proteste regularmente que não quer consentir em nenhuma tentação ou deleite que o demônio lhe faça sentir. Quinto, faça repetidamente o sinal da cruz e carregue-a consigo. Sexto, use água benta, aspergindo com ela o leito e o quarto. Sétimo, carregue consigo alguma relíquia dos santos e o livro dos evangelhos. Oitavo, faça consigo mesmo exorcismos privados. E aqui tem uma nota de rodapé que diz que hoje popularmente conhecido como orações de libertação. Então, faça comigo mesmo orações de libertação, dizendo: Espírito iníquo, em nome de Jesus Cristo, te ordeno que te apartes de mim e não mais me atormentes. Olha que forte. Santo Afonso Maria de Ligório. Nono, exorte o obsesso a humilhar-se e a praticar atos de humildades frequentes, pois Deus às vezes permite tais tentações para remover da alma alguma soberba interna. Estes 9 passos aqui, 9 remédios, podemos dizer assim, são coisas muito concretas que todos nós devemos anotar, e quando percebermos que o tentador se aproxima, nos oferecendo, nos aliciando nestes pecados voltados às paixões desordenadas da carne, à luxúria, à fornicação, devemos aplicar de modo veemente, com constância, para que possamos vencer o tentador e as suas tentações. E o texto continua: se alguém miseravelmente cai nestas tentações, ou procura as ocasiões ao invés de fugir delas, a cura é muito difícil, pois os pecadores que mantêm comércio com o demônio dificilmente se convertem de coração. Meu Deus do céu! Olha que texto, que advertência e que clareza Santo Afonso Maria de Ligório nos traz neste texto em relação a essas situações de pecado, essas situações de qual a pessoa não quer abandonar e que ela busca ainda depois de ter recebido a advertência do Espírito. Vou repetir este pensamento de Santo Afonso, para que fique gravado no nosso coração e no coração dos confessores, para que os oriente muito bem os penitentes nesse sentido. Se alguém miseravelmente cai nestas tentações de luxúria, de fornicação, ou procura ocasiões ao invés de fugir delas, a cura é muito difícil, pois os pecadores que mantêm comércio com o demônio dificilmente se convertem de coração. Mantém comércio com o demônio. Que Deus nos livre de mantermos este tipo de comércio com o demônio. Por um lado, o demônio adquire certo domínio sobre sua vontade. Por outro lado, eles continuam muito débeis para resistir e precisariam de uma graça extraordinária de Deus, mas dificilmente Deus concede tal graças a esses ímpios. Uma vez que a pessoa cai nesse tipo de laxismo e a pessoa opta em manter este comércio, com os demônios, é muito difícil que ela saia, porque realmente o demônio adquire um certo domínio sobre a vontade dela e se tornam muito débeis, sem forças para conseguir resistir a essas ações do mal. E para encerrar este trecho deste texto, vai aqui uma dica para os próprios sacerdotes, para os confessores que se virem numa situação dessa diante de um penitente vivendo este tipo de obsessão. Isso aqui é muito importante que fique gravado na nossa mente, no nosso coração. Portanto, Afonso diz assim: nestes casos, o confessor deve, antes de tudo, fazer um exorcismo contra o demônio, ao menos um exorcismo privado, que é certamente ilícito. Aqui nós estamos falando de orações de libertação.
dizendo o seguinte: eu, na qualidade de ministro de Deus, ordeno a ti ou a vós, espírito imundo, que saias desta criatura de Deus. Santo Afonso está chamando a responsabilidade para os confessores, para os padres, para uma ação ativa diante dessas realidades. Não basta apenas você receber o fiel, não basta apenas ouvir a confissão, é preciso um coração atento, um ouvido conectado ao coração de nosso Senhor Jesus Cristo, porque muitas vezes será necessário que o confessor, o sacerdote, aplique todos esses remédios que nós já vimos. E além disso, além do mais, a situação pode ser tão grave, nós não podemos duvidar que essas coisas aconteçam, e que nesses casos o confessor deve, antes de tudo, fazer um exorcismo contra o demônio, ao mesmo um exorcismo privado, que é certamente lícito, que eu já expliquei que são as orações de libertação, dizendo: eu, na qualidade de ministro de Deus, ordeno a ti ou a vós, espírito imundo, que saias dessa criatura de Deus. Eu espero realmente que este texto possa iluminar o coração dos sacerdotes, dos confessores. Recomendo que você encaminhe este vídeo ao sacerdote da sua paróquia, ao seu pároco, a um amigo sacerdote que você conhece, pois certamente esta luz que Santo Afonso Maria de Ligório trouxe para nós pode ajudá-lo enquanto confessor, mas muito mais, pode servir de luz e de remédio para tantas almas que podem estar sofrendo esses ataques dos demônios sobre elas. Deus abençoe você.